força e não haja frutos na videira, eu não temerei, não, não. Sei que para além das nuvens o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. Minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus. É Ele quem me fortalece, eu vou seguir com meu Deus para a rocha.
máximo pelo menos 5 pessoas, porque foi na cruz que Ele nos deu essa vitória. A partir da cruz, temos essa vitória de que temos conexão entre nós e conexão com Deus. Foi na cruz que Ele nos deu essa vitória. Vamos declarar isso em nome de Jesus. Declare com fé. Foi na cruz que um dia eu fui perdoado. Hoje eu sou salvo. Yeah. Foi na cruz que um dia eu fui perdoado. Hoje eu sou salvo. Mais uma vez. Foi na cruz que um dia eu fui perdoado. Hoje eu sou salvo. Em Cristo Jesus. Aleluia. Somos salvos por Jesus. Nós estamos alegres pela salvação. E em resposta a essa salvação, nós vamos também não só oferecer o nosso louvor, cantado, declarado em canções, né? Vamos também ter um momento para as nossas ofertas agora. Essa oferta é a melhor
oferta que alguém pode dar é a sua própria vida. Entregar a nossa vida a Yeshua, aquele que conduz os nossos passos, aquele que morreu na cruz por nós. É a melhor oferta que podemos dar. Mas também podemos declarar que Ele é Senhor de tudo que temos, inclusive dos nossos bens. Por isso, nesse momento, e quando estivermos cantando essa próxima canção, você pode ofertar a Deus dessas formas que estão sendo expostas aqui na screen. Temos aí o código de barras, você pode ofertar por lá, pode ir também no site da igreja e ali entregar a sua oferta, ou aqui à frente, como eu estava fazendo a lista ali, você pode também entregar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas. Vamos declarar isso em nome de Jesus. In me, if I sold all my possessions to try to buy your love, I will fail. 'Cause your love is not for sale, and I could never earn it. Your love is freely given, 'cause I deserve it.
fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, o amado é o mais belo entre milhares e milhares. O meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Vamos chamar as crianças a vir aqui à frente quando os instrumentos estão tocando aí nessa canção, para que venham aqui à frente as crianças em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas crianças aqui presentes, Pai, pelas famílias aqui representadas, pelas mamães que estão grávidas, carregando um bebê no ventre, Senhor. Nós abençoamos elas no nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha proteger os passos de cada uma, que elas não venham desviar nem para a direita nem para a esquerda, que elas venham crescer nos teus caminhos, que elas venham crescer conhecendo o amor de Jesus, que elas venham crescendo entendendo o Evangelho, Pai, que elas venham crescer ouvindo a Tua voz, que elas venham crescer amando a Tua palavra, que elas venham crescer sem negociar, Pai, os valores cristãos, Pai, que elas venham Te amar. E, Pai, nós declaramos que elas vão trazer cura ao lar delas, Pai, que o Senhor venha falar com os pais através delas, que o Senhor venha falar com os professores através delas, Pai, que elas venham já evangelizar dentro das escolas, Pai, que elas venham trazer esperança, Pai, para essa cidade, para qualquer lugar que o Senhor enviar elas, Pai. Nós abençoamos elas no nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. As crianças podem ir para a classinha agora, para chamar a nossa host. Bom dia! Bom dia, irmãos. Me alegro em vê-los todos aqui nesse dia frio e sou feliz em fazer parte dessa comunidade juntamente com você. Eu queria saber se a gente tem algum visitante hoje aqui essa manhã. Tem alguém? Podia dar um tchauzinho assim pra gente te dar um abraço no final? Acho que não, tudo bem, mas a igreja está cheia de gente, é muito bom. Eu vou dar os avisos rapidinhos da semana. O primeiro aviso é sobre a reunião das mulheres. Bem-vindo, welcome. Reunião das mulheres que tem acontecido às quartas-feiras. É um momento de oração e de estudos que acontece geralmente na casa da pastora Silvia. Se você tem interesse de participar, por favor, falar com ela ou com a Polly, com a Miriam. E é um momento de bastante oração e essas mulheres são cheias do Espírito Santo e Deus faz muita coisa lá nesse momento. A segunda informação é sobre a reunião dos homens, que é um estudo quinzenal que acontece com, não sei aonde exatamente, mas o Anderson Pérez, na casa do pastor Pedro. O Anderson Pérez é o responsável sobre essas reuniões. Se você também tem interesse de participar, por favor, fale com ele. Não vejo o Anderson aqui, mas vocês conhecem bem, né? Sobre o Encounter, reunião dos jovens, que acontece toda semana, sexta-feira. Essa semana vai acontecer aqui no hotel, então vocês não percam. Se você é jovem em idade ou em espírito, você pode fazer parte também desse momento. O quarto aviso é que os life groups estão de volta. Semana passada não teve por conta da vigília, mas essa semana
vai acontecer normalmente, são as igrejas em casas que a gente chama, né? A gente se reúne semanalmente aqui e durante a semana a gente se reúne na casa das pessoas. Se você não faz parte de um, encorajo você a participar, é uma bênção. E quinto aviso, a gente está precisando de voluntários para trabalhar no slide. Então, se você acha que você não tem muitos dons e talentos para fazer muita coisa, esse é é onde você pode servir, que é basicamente você apertar um botão para um lado, para o outro, e eu tenho certeza que você vai fazer isso muito bem. Não é brincadeira. Mas a gente está realmente precisando de uma pessoa que fique lá no slides fazendo o que o Wagner está fazendo hoje. Se Deus tocou o seu coraçãozinho, por favor, fale com o Daniel, que também geralmente fica ali por trás. O último aviso é que o horário de inverno está acabando. Então, domingo que vem, você tem que atrasar 1 hora no seu relógio. Não esqueça, senão você vai chegar aqui muito cedo. E é isso. A gente se encontra aqui semana que vem. Pastor. Então tem que atrasar, isso? Não atrasar no culto, atrasar o relógio. Perfeito, glória a Deus, amém. Eu queria, agora que é meio, o Rafa está aqui, Rafael do tecladista, não? Está aqui, Rafa, vem cá um pouquinho rapidinho. Está fora de ordem, mas vai ajudar. Só me dá um sol, é porque está frio, precisamos de um sol. Assim, a igreja é uma bênção, né? A igreja é um lugar que a gente tem muita comunhão, a gente se importa um com o outro, é uma comunidade essencial. A gente está, durante esse tempo, falando sobre esse tema da igreja como uma comunidade essencial. Ela é essencial por causa dos relacionamentos, uma das razões, né? Esses relacionamentos. E hoje, cadê o sol? Está aí? Sol? Hoje, graças a Deus, é aniversário de um dos irmãos da igreja, que é o Ricardo. Então vamos aplaudir a Deus pela vida dele. Parabéns. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. É da Diana também, né, Diana? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém. Vamos aplaudir a Deus pela vida dos três. Obrigado, Rafa. Joia, Diana e Ricardo, é isso? Eita, são gêmeos? Não, só nasceram no mesmo dia. Graças a Deus. Nós estamos aqui, perdão, estamos aqui já há um tempo, eu estou com água aqui. Estamos aqui há um tempo falando sobre esse tema de igreja como comunidade essencial, no sentido de que ela é altamente relevante para as nossas vidas, não como cristãos apenas. A igreja é essencial para nós como seres humanos, entenda isso. A igreja não foi criada apenas para os salvos, a reunião dos salvos. Como a gente viu semana passada no retiro que a gente teve da liderança com o pastor Jamal, a igreja existe como ação, agência de Deus na terra. Por isso ela é essencial, não somente para nós, seres humanos, né, como cristãos, mas para todo ser humano. E ela é essencial por quê? Hoje é o título dessa mensagem de hoje, porque ela é uma comunidade da cruz. Comunidade da cruz. O texto básico que a gente vai aprender e pensar um pouco sobre esse tema é Atos 2:47. Se você puder abrir a sua Bíblia lá, abra lá. Atos 2:47. E nós também vamos projetar aqui à frente, se você não tiver aí o seu exemplar. Mas ela é essencial porque ela é a comunidade da cruz. A cruz é essencial para o ser humano. Entenda isso. Bom, muitos quando lembram disso que em algumas cidades, alguns países, a cruz ela foi usada como símbolo de determinadas religiões, não é? Mas na verdade a cruz ela é um símbolo de todo cristão, não é? Alguns talvez lutam por causa do crucifixo ou da cruz com o Jesus ali, mas o ideal é que nós entendemos que a cruz em si ela é essencial para nós. E nós fomos chamados para isso, para ser a comunidade da cruz. A cruz para nós, como diz Paulo em Romanos, não é um sinal de vergonha, não é um sinal de derrota, é o contrário, a cruz para nós é a nossa vitória,
Porque através da cruz, o essencial para nós foi resgatado, que a gente vai ler nesse texto de Atos 2, 47. Eu vou ler a leitura aqui, o texto que está sendo projetado à tela, mas você pode acompanhar na sua própria versão, quer seja no celular ou na sua Bíblia. O texto diz assim: louvando a Deus e contando ou caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Preste atenção, louvando a Deus e caindo na graça ou com a simpatia de todo o povo. Igreja, comunidade da cruz. Vamos orar, feche os seus olhos. Amado Deus, muito obrigado, Pai, pelo momento tão alegre e festivo que temos na Tua presença. Nós estamos alegres, ó Pai, pelos nossos irmãos que puderam completar mais um ano de vida. Como o Senhor tem sido bondoso para nós, nos dando esses irmãos. Queremos, ó Pai, cuidar bem deles, porque Cristo pagou um preço muito caro por eles. Mas também queremos Te agradecer, ó Pai, pela Tua presença aqui. A Tua presença faz toda a diferença. E contamos com a Tua presença para que o Senhor ministre a nós a Tua palavra. Abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos para receber a Tua palavra e colocar em prática. Não apenas entender a profundidade do que a Tua palavra diz, mas sobretudo colocar em prática. Pai, nós queremos pedir que o Senhor coloque em nosso coração como terra fértil a semente da Tua palavra, e esta semente venha germinar e dar frutos para a glória do Teu nome. Cremos assim que isso vai glorificar o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Gente, interessante, pastor, o que esse texto tem a ver com comunidade da cruz? Só para você se situar no contexto aqui. Estamos no livro de Atos. Atos é o único livro chamado histórico do Novo Testamento. É o livro de Atos. O que aconteceu antes disso, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, é que Jesus foi levado à cruz. Jesus foi levado à cruz, foi crucificado entre dois ladrões. Você conhece bem a história. Os ladrões tipificam os dois tipos de respostas que eu e você podemos dar à cruz. Um ladrão caçoou de Jesus. O outro ladrão reconheceu que Jesus não merecia. Entenderam as duas respostas possíveis que qualquer ser humano pode dar para a cruz. Está ali exemplificado pelos ladrões, não é? E aí você conhece a história. Um dos ladrões reconheceu Jesus. Jesus fez-lhe uma promessa: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. De acordo com a sua resposta ao que você vê da cruz, é que você garante o seu acesso à eternidade. Nós estamos aqui porque cremos nisso. Cremos que um dia, quando passarmos dessa vida, nós vamos direto estar com Jesus no paraíso. É o que Jesus prometeu àquele ladrão na cruz. E depois que ele morreu, Jesus faleceu. Diz a palavra que não lhe tiraram a vida, foi ele quem entregou sua própria vida. Ele faleceu, e diz a palavra que ele foi colocado num túmulo por José de Arimateia e outros que o auxiliavam, porque eram amigos da cruz, não é? Tiraram Jesus de lá e colocaram numa sepultura. E você conhece bem a profecia. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Havendo ressuscitado, se manifestou aos discípulos, provando de que esta é a proposta de Deus para todo ser humano. Deus criou o ser humano para viver uma vida eterna com Ele. E a morte é uma intrusa nessa história. Deus não nos criou para a morte. Deus não nos preparou para a morte. A morte não faz parte dessa história de amor entre Deus e o ser humano. Não faz parte, mas ela é uma intrusa. Porque o salário do pecado é a morte. A morte entrou por causa do pecado do ser humano. A morte entrou para isso. E aí Jesus, quando aparece ressurreto, Jesus está mostrando fisicamente o que vai acontecer comigo e com você, de acordo com a sua resposta para a cruz. Depende da sua resposta à cruz, é que você vai usufruir ou não do mesmo que Jesus usufruiu, a ressurreição. Ele ressuscitou dentre os mortos. A proposta de Deus é essa, que nem a morte, como diz o texto em 1 Coríntios 15, 26, o maior e o último inimigo a ser vencido é a morte. Nem a morte pode impedir você de viver o plano de Deus. E o plano de Deus é ter você na eternidade, ressurreto, vivendo num corpo glorificado, onde não tem mais doença, não tem mais sofrimento, não tem mais tristeza. É a proposta de Deus para nós. E Jesus deixou isso claro, quando ressuscitou.
passou 40 dias explicando para os discípulos, agora que viram a ressurreição, o que viria a acontecer. E nesses 40 dias o seu tema foi o reino de Deus. Única coisa, o reino de Deus, que ele começa a partir da cruz. O interesse de Jesus é que eles entendessem que a igreja que iniciar, e o livro de Atos ele foca isso, a igreja deveria ser a comunidade da cruz. Essa comunidade que entende a cruz, que sabe da necessidade da cruz, que não tem medo da cruz e sabe que através da cruz nós alcançamos o plano de Deus, a proposta de Deus para todo ser humano. Ou seja, a resposta que você dá para a igreja doesn't matter. A resposta que você dá para a religião doesn't matter. A resposta que você dá para a cruz é o que importa em relação à sua eternidade. A eternidade não é para os cristãos, não é para crente. A eternidade é uma proposta de Deus para todo ser humano, de acordo com a sua resposta na cruz. E você viu comigo esse texto, não é? Esse texto fica claro, implícito, é verdade? O tema da cruz. Olhe no início do versículo. Lucas, o médico, o autor do texto, autor do terceiro evangelho também, ele começa dizendo algo interessante sobre louvando a Deus. Logo no início a gente vê que a igreja está se reunindo, Pedro fez um grande sermão, Pedro cheio do Espírito Santo prega, o texto diz em Atos 2, quase 3.000 almas se convertem ao Senhor, e aí ele chega nessa conclusão no finalzinho do capítulo 2, louvando a Deus. A cruz foi necessária para trazer de novo relacionamento entre o homem e Deus. Se você puder agora me ajudar com a sua mente fértil, visualizar a cruz na sua mente, essa haste vertical, ela tem uma mensagem. Essa haste vertical teve um preço a ser pago por alguém, e só Jesus podia pagar esse preço. Essa haste vertical, ela demonstra o privilégio, a bênção que nós temos, de ver o nosso relacionamento com Deus novamente resgatado, louvando a Deus. A cruz foi necessária porque só através de Jesus nós podemos chegar até Deus novamente. Ele disse, Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A cruz deixa essa mensagem muito clara. Se Jesus não tivesse ido à cruz, esse relacionamento com Deus seria impossível. Nós somos pessoas muito criativas, né? Sobretudo o brasileiro. O brasileiro é de fazer gambiarra, né? Você sabe o que é gambiarra, né? Se você vir aqui um dia, vir para o stage e ver o que é gambiarra, fica perto do Getúlio, vê o que ele faz na guitarra, vai entender o que é gambiarra, né? A gente gosta de shortcut. Nem sempre a gente quer ir pelo caminho certo proposto por Deus, não é? Isso também se revela na vida espiritual. A gente tem os nossos meios de chegar até Deus, não é? A história nos confirma que as pessoas tentaram por diversas formas chegar até Deus e restaurar esta haste vertical por outros caminhos, shortcuts, gambiarras, que jamais podem nos trazer a Deus. Por exemplo, as boas obras. As boas obras são bênção de Deus para nós. Temos o privilégio de cuidar de gente, de atender pessoas, de visitar pessoas, dar um táxi, ver como a pessoa está. E nisso, nessas boas obras, a Bíblia diz, ela agrada a Deus. Efésios 2:10 diz que Ele nos criou nessas boas obras para agradar ao Senhor. Efésios 2, versículo 10. Mas as boas obras não conseguem nos reconectar a Deus. É impossível. Por mais bondosos que sejam os seus atos, por mais caridosos que sejam as suas ações, elas não nos aproximam de Deus, agradam a Deus, mas não podem restaurar o nosso relacionamento com Deus. Boas obras. Religião. Existem boas religiões, e religiões sérias. Você sabe que estamos agora no Ramadã, mês do Ramadã, não é? Onde os muçulmanos, eles guardam um bom período aí de jejum. E dentro do islamismo, o
Ramadã é necessário porque é uma limpeza do corpo, uma limpeza das coisas vis do corpo, né, da concupiscência da carne, para te aproximar mais de Deus. Eu diria, o jejum, e é verdade, o jejum nos aproxima de Deus, aguça os nossos ouvidos espirituais, aguça os nossos sensos espirituais, mas eles não podem resolver o problema que eu tenho com a morte. Eles não conseguem resolver o problema que eu tenho de viver a proposta de Deus. É muito bom os jejuns. Jesus nunca disse, se vocês jejuarem, em Mateus capítulo 6. Ele disse, quando vocês jejuarem. Jesus sabe que isso faz parte da agenda do cristão, o jejum. A oração faz parte, a esmola, né? As ofertas faz parte da agenda do cristão. Mas elas não substituem o efeito da cruz. Não pode, é impossível. Porque Deus é santo e o homem é pecador e estamos separados de Deus. A gente, por mais que tente atingir a Deus os shortcuts ou nas gambiarras, a gente não consegue satisfazer a necessidade que Deus impôs sobre nós por causa do pecado. Para superar isso, a única forma era que alguém pudesse pagar o preço do pecado, que é a morte. E esse alguém tem que entender perfeitamente a natureza humana e perfeitamente a natureza divina. Esse alguém precisava ser 100% homem e 100% Deus. Na história, não temos. Moisés, um homem de Deus, mas pecador. Elias, homem de Deus, mas pecador. Homens na história, santos. Mulheres santas, mesmo assim, elas falharam, eram pecadores. Só um poderia satisfazer esta exigência de Deus, Jesus. Porque a Bíblia diz, ele é 100% Deus e 100% homem. Alguém para reconectar o homem com Deus tinha que ser alguém que satisfizesse essas duas exigências. E só Jesus. Nós somos a comunidade da cruz. Porque anunciamos ao mundo que é possível sim você se achegar a Deus. É possível sim você viver a proposta de Deus. É possível sim você viver uma vida na terra em paz, sabendo que o maior inimigo, o arqui-inimigo, segundo o texto de 1 Coríntios 15, 26, a morte, já foi vencida por Jesus naquela cruz. Nós temos esta mensagem. A nossa mensagem não é o nome 2 or 3. A nossa mensagem não é a Assembleia de Deus. A nossa mensagem não é a luterana, não é a batista. A nossa mensagem é Jesus crucificado na cruz. Porque Jesus morto ali, ressurreto, nos garante acesso à presença de Deus. E se você vai passear no livro de Atos, você vai ver as diversas formas em que este povo reconectava-se com Deus. Eu quero dar aqui uma atenção, Atos 4, se você puder só folhear a sua Bíblia ou o seu app, Wagner me perdoa, mas se você puder aí me ajudar também, Atos 4, a partir do 29 até o 31. Um dos momentos em que a igreja, ela prova essa conexão com Deus novamente. Por quê? Porque ela é a comunidade da cruz e ela sabe que Jesus, a haste vertical, ele restaurou o nosso relacionamento com Deus. Olha o que diz o texto, Atos 4, de 29 até 31. Eu vou aqui ler na minha tradução que diz, eles estão orando. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Olha o 31. Tendo orado, moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Por causa da cruz, todas as vezes que nós oramos em nome de Jesus, Ele ouve as nossas orações e responde às nossas orações. A igreja iniciante, no livro de Atos, ela entendeu e viveu esse processo. Essa semana nós tivemos o privilégio aí de presenciar o que Deus, como Deus responde nossas orações, né? Estávamos orando pelo trabalho da Marina, para a Marina receber um aumento, e guess what? Ela está rica. Recebeu um aumento, vai pagar almoço depois do culto para a galera toda aí.
os irmãos da fé, não é? Oramos essa semana pela Sarinha lá da Cátia e do Anilson que estão no hospital. A Sara é um milagre vivo. E estivemos lá essa semana com o papai e com a mamãe, e a mamãe estava dizendo assim: pastor, a médica entrou aqui no quarto da Sarinha, e ela olhou e falou assim: mas ela não tem nenhuma sequela? Eu disse: olha, que a gente saiba não, mas ela se mexe? Ela falou: que a gente saiba sim, ela se mexe. Não acredito. E ela foi lá no quarto, e passou um tempo assim, olhando para a Sarinha, a médica, né? E lá estava o papai e a mamãe, e a Sarinha deitada lá, o Vitor e a Marina levaram aqueles balões de gás, né? E ela fica fascinada com aqueles balões, e ela estava com catéter que põe no braço, né? Catéter, né? No braço. E aí ela começou com a mão a tentar pegar os balões, com essa mão aqui, porque o catéter estava nessa, né? Com a mão tentar pegar os balões, e a médica olhando e fazendo a anotação. Aí de repente ela viu que não alcançava, começou a mexer as pernas, né? Para tentar alcançar o balão, que ela estava deitada, não conseguia. A médica fazendo anotação. Aí parou, passou uns 5 minutos. Mamãe está contando para mim. A médica disse assim: olha, mas está vendo aquele braço? Ela não mexe. Vocês têm que se preparar, porque ela pode ter alguma sequela. E aí a mamãe falou assim: mas qual braço? Aquele? Aí ela com o outro braço foi tentar alcançar os balões. A médica saiu de lá chorando. Não entendem o tamanho do coágulo na cabecinha daquela criança, que desapareceu, uma forma assim sobrenatural, e não tem uma sequela. Porque Deus ouve orações. Porque através da cruz, o nosso relacionamento com Deus já não é mais de criatura e criador, é filho com pai. Toda vez que nós oramos ao Pai, Ele responde nossas orações. Ele atende nossas orações. Nem sempre suas respostas são sim, agora, não. Às vezes a resposta é espera ou não. Mas a Bíblia diz que sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. O texto diz que quando eles oraram, o lugar se estremeceu, diz a palavra aqui, simbolizando o poder de Deus sendo derramado sobre aquele povo. E você viu, o Espírito Santo encheu aqueles que estavam orando. Por quê? Alguém morreu na cruz, alguém reatou o homem com Deus, foi Jesus. E a Bíblia diz que quando nós em Jesus buscamos a Deus, Ele nos enche do seu Espírito. Somos selados, somos batizados, somos cheios do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz ver essa beleza do Evangelho aos olhos e sob a ótica das Escrituras. Não mais vivemos pelo que nós sentimos, pelo que ouvimos, pelo que vemos ou pelo que cheiramos. Nós vivemos pela fé. E essa fé, ela permanece viva dentro de nós por causa da presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo só pode ser dado àquela que deu a resposta devida àquela cruz, como fez aquele ladrão, reconhecendo quem era Jesus. E assim o nosso relacionamento com Deus, ele é restaurado novamente, porque reconhecemos que Jesus é o Filho de Deus, morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou ao 3º dia, está assentado à destra de Deus hoje, e um dia, como nós cantamos, Ele vai voltar, e vai voltar vencendo vem Jesus. É o que nós cremos, somos a comunidade da cruz. Se você tem um amigo na escola, um amigo no trabalho, um amigo no mercado, um irmão seu, algum parente da sua família, que ainda ainda luta com esse isolamento, achando que o céu é de bronze, achando que os seus desejos, os seus pedidos, o seu sofrimento não alcança os céus, fala para ele da mensagem da cruz. Deus se importa assim com o seu sofrimento, importa assim com a sua história, e estes céus já foram abertos através de Jesus, a haste vertical, louvando a Deus, é o que diz o texto. Mas a mensagem da cruz não fala apenas de relacionamento entre Deus e o homem, o que é uma bênção. A mensagem da cruz é a resposta daquelas acusações de Gênesis 3. Lembra da história? O texto diz, lá em Gênesis 3, quando Eva, ela cometeu o erro, desobedecendo a Deus, usando da fruta, ela foi e serviu ao seu marido também pecou, errou. E aí diz o texto que Deus, exemplificando muito claro o desejo que Ele tem de ter comunhão com o homem, né? Está sempre perto do homem. Deus se antecipa
É Deus quem vai ao lugar onde está o homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus pergunta por Adão: Adão, Adão, onde está? E Adão diz: olha, eu estou escondido. E Deus pergunta: mas por acaso alguém te deu do fruto para comer? E ele disse: sim. Mas aí começa o problema do ser humano. A culpa não foi minha. A culpa é dela, da mulher que o Senhor me deu. E ainda joga a responsabilidade para Deus ter feito a mulher, que é a primazia, é a cereja do bolo. Alguém já disse que é a Coca-Cola do deserto, né? Que é a mulher. Deus criou ela por último para deixar, olha, agora sim está muito bom. E ele acusa a mulher e acusa Deus de ter criado essa mulher que o fez pecar. E aí Deus pergunta para Eva, qual foi a resposta de Eva? Foi a serpente. A serpente já parou de falar, não falava mais, acabou ali. Aí se conhece a história. Esse jogo de acusação, esse jogo de discórdia, de angústia, de um querer passar por cima do outro, essa falta de unidade, né, de comunhão entre as pessoas, é uma resposta que Deus pode dar na cruz. Porque se a haste vertical nos dá a mensagem de que o nosso relacionamento com Deus foi restaurado, a haste horizontal da cruz, a mensagem é outra, de que o relacionamento entre um homem e um outro homem foi restaurado por Jesus. Através de Jesus, nós podemos nos olhar, nós podemos nos amar, nós podemos nos perdoar, nós podemos cuidar um do outro por causa da mensagem da cruz. Olha o que diz o texto em Atos 2:47. O texto diz: louvando a Deus, e na tradução que eu tenho aqui, a tradução um pouco diferente da que foi projetada, caindo na simpatia de todo o povo. Algumas traduções trazem, e caindo na graça de todo o povo. Porque a igreja, ela não é uma igreja de eremitas, que ficam no alto do poste, vivendo um relacionamento íntimo e pessoal com Deus e esquece, está alienado do mundo, não. A igreja é uma comunidade da cruz. A igreja enfatiza, a igreja ressalta, a igreja vive a haste vertical. Estamos aqui porque louvamos a Deus, adoramos a Deus, estamos vivendo esse relacionamento vertical, mas também como igreja nós vivemos o relacionamento horizontal. Como igreja nos importamos um com o outro e queremos cair na simpatia de todo o povo, sem restrição. O texto é claro, não está falando e caiu na graça dos cristãos, e caiu na graça dos brasileiros, e caiu na graça dos canadenses, e caiu na graça dos católicos, e caiu na graça dos assembleianos, e caiu na graça dos... Não, caiu na graça de todo o povo, sem distinção. Nós, como comunidade da cruz, proclamamos que Jesus restaurou esse relacionamento vertical entre o homem e Deus, mas também proclamamos e vivemos que Deus restaurou o relacionamento horizontal entre um homem e o outro homem. Não importa a identidade de gênero, não importa a sua qualificação social, não importa a sua qualificação religiosa, não importa para Deus. A comunidade da cruz, a igreja que é essencial, ela entende que nós amamos a todos, amamos inclusive os corintianos. Não pode haver distinção, amamos a todos. E amar precisa ser bem conhecido aqui, porque o amor que a igreja prega, que foi exemplificado naquela cruz, não é o amor que hoje nós ouvimos nas rádios, que nós aprendemos nas escolas, que nós vemos nas televisões, nos programas, nos filmes, nas novelas. Eu não assisto mais novela, mas não sei se você ainda assiste. Não é esse mesmo amor. O amor que vimos nas escolas, o amor que vemos também as pessoas, nas famílias, é um amor que está tudo bem, né? Não tem problema. Não tem problema você ser assim, é a sua tendência. Não tem problema você gostar disso, é o que você gosta. Não tem problema, isso não é errado. Se para você é certo, não é? Esse é o amor que a gente aprende aqui fora. Mas o amor que a igreja, a comunidade da cruz, ela traz, é o amor de João 3,16. É um amor sacrificial. Mas além de ser um amor sacrificial, é um amor transformador. É como nós, pais, que temos filhos e amamos os nossos filhos. Mas quando reconhecemos que eles erraram, por amor,
E como manifestação de amor, nós disciplinamos os nossos filhos, porque os amamos. Queremos ver o seu comportamento transformado. Queremos ver as suas atitudes mudadas. Queremos ver o seu sistema de valores ajustados. É esse o amor que nós temos. O fato que Deus me ama, que Deus te ama, não significa que Ele vai me deixar do jeito que eu estou. Não significa que Ele vai deixar você do jeito que você está. Ele amou o mundo, ponto. Ele ama a todos, mas Ele quer transformar a todos. Romanos 8:29. Ele nos predestinou para sermos a imagem do seu Filho. O quanto você está perto ou longe daquele que morreu na cruz. O quanto seus comportamentos se parecem ou não com Jesus. O quanto o seu sistema de valores se ajusta ao sistema de valores de Jesus ou não. A proposta de Deus é olhar para a sua esposa e continuar transformando a sua esposa até ela ficar cada vez mais parecida com Jesus. A proposta de Deus para o seu marido é transformar o seu marido de uma tal forma que quando você olhar para ele, você vai ver Jesus na sua fala, no seu comportamento, quando ele te dá o cartão de crédito com a senha e diz, pode gastar, eu te amo, não é? Isso é um homem de Deus, não é? O que Deus quer fazer com os nossos filhos é transformar os nossos filhos à imagem de Cristo. O padrão não é o pastor Pedro, o padrão não é o pastor Alexandre, o padrão não é a Poliana, o padrão é Jesus. Ele é o nosso modelo. E todos nós aqui estamos nessa mesma corrida, nesse mesmo caminho de sermos parecidos com Jesus. O texto diz, eles caíam na simpatia de todo o povo. Olha para Jesus, como Jesus agia, né? O quanto Jesus se importava com as pessoas, não é? Você vai lembrar no único milagre que ele é relatado em todos os evangelhos. Alguém tem algum guess? Qual é o único milagre que é relatado em todos os evangelhos? Só tem um. Alguém quer fazer um chute? Começa com multi e acaba com multiplicação dos pães. Exato. Multiplicação dos pães. O único milagre que é relatado nos 4 evangelhos. Interessante a lição ali. Porque Jesus está pregando, a multidão está faminta, estão ouvindo da haste vertical, do relacionamento com Deus, mas ele observa que as pessoas estão famintas. E aí ele age como a cruz nos traz a mensagem. Ele se importa com a necessidade física das pessoas. E diz o texto que ele então, você conhece a palavra? Chama os discípulos e aí acontece um milagre, ele multiplica os pães, todos são saciados e ainda sobra, eles guardam a sobra, porque ele se importa com pessoas. E diz o texto que ele caía sempre na graça, na simpatia do povo, porque se importava com gente. Olha aqui nas escrituras, no livro de Atos, capítulo 3, se você puder aqui, Atos, capítulo 3. Um milagre que aconteceu, Atos 3, nós vamos ler, desculpa, viu, Wagner, mais uma vez, versículos de 4 até 8, de Atos 3. O povo, a igreja iniciante, demonstrando essa mensagem da cruz, né? Não só a haste vertical do relacionamento com Deus, mas também a haste horizontal. Olha o que diz o texto em Atos 3, a partir do 4. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava, é um paralítico, atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Como comunidade da cruz, a gente não pode passar pelos necessitados sem de alguma forma manifestar o amor e o cuidado de Deus por eles. Porque essa é a mensagem da cruz, não é? Não só do relacionamento com Deus, mas do relacionamento com as pessoas. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua dificuldade?
Você talvez não tenha os recursos para, como disse Pedro, não tenho prata nem ouro, né? Eu não sou a Marina, eu não estou rico. Eu não tenho como te ajudar financeiramente, mas eu posso orar por você. É um telefonema. Fulano, como é que você está? Está tudo bem? Olha, não está, estou passando. Não posso orar por você agora pelo telefone? Eu não posso ligar no telefone, eu estou no trabalho, mas eu posso mandar um texting. Eu posso entrar em contato com os meus irmãos do Life Group e perguntar para ele, como é que você está? Olha, eu não te vi domingo no culto, está tudo bem? Você está passando por algum problema? Posso te ajudar? Não é? Essa comunidade da cruz, ela vive as duas hastes. Nós não podemos tirar a cruz, deixar a cruz pela metade. A gente não é um clube que vive sempre em eventos sociais, André, entende? A gente sempre se ajunta e vamos comer alguma coisa, vamos jogar um jogo. Não, nós não podemos cortar a cruz pela metade. E também não podemos cortar a cruz dizendo, não, nós só estamos aqui para buscar a Deus, essas portas têm que ficar fechadas, porque nós aqui estamos já num nível espiritual muito elevado. Todo lugar onde o nome dele é buscado, é adorado, é exaltado, ele quer acrescentar pessoas ali, para viver uma vida eterna com ele. E a melhor forma, irmãos, de verdade, da gente viver esse texto aqui, de uma forma simbólica. A igreja cristã, ela tem as suas tradições, e essas tradições, elas não podem ser somente humanas, elas foram dadas por Jesus. E há uma tradição que a igreja tem, que ela exemplifica exatamente isso daqui, o relacionamento entre o homem e Deus, o relacionamento entre o homem e um homem que está na cruz. E a melhor forma, Caio, que Deus tem de deixar isso claro para nós, é através da Santa Ceia. Porque na ceia, a gente lembra que foi Jesus, pela sua morte, que nos restaurou no relacionamento com o Pai. Foi Jesus, não é? O seu sangue partido ali, o seu sangue derramado naquela cruz, simboliza isso, o perdão dos nossos pecados. Eu não sei quem hoje vai nos auxiliar com os elementos da ceia. Tem aqui, Pauline, aqui? You know about it? Alexandra. O sangue, o vinho tem esse símbolo, mas o pão também tem, né? Quando o seu corpo foi dilacerado naquela cruz do Calvário, simbolizando também a nossa haste horizontal, o relacionamento que temos uns com os outros. Nós vivemos, nós cremos nessa mensagem. E agora a gente vai ter o privilégio também de viver esse texto de Atos 2,47 nos seus símbolos, né? Entre o vinho e o pão que é oferecido aos cristãos, a todos aqueles que entendem que Jesus é o Senhor e Salvador. Então, se você realmente olha para aquela cruz e tem a mesma percepção da cruz que aquele ladrão teve, né, acerca de Jesus, tu és o Filho de Deus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Se é essa percepção que você tem de Jesus, se é esta fé que você tem em Jesus, eu quero lhe convidar a participar conosco desse momento, porque a Bíblia fala, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, tem que participar conosco também desse momento. E como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir, se puder deixar uma música lá, Wagner, please. E durante essa canção, que vai estar sendo colocada lá, você pode levantar do seu lugar e em um desses postos aqui, pegar o seu elemento e voltar para o seu lugar, e aí vamos participar todos juntos, ok? Deixe-me orar, vamos ficar todos de pé, deixe-me orar mais uma vez aqui. Amado Deus, Pai, obrigado porque o Evangelho é simples, a Tua palavra é simples, a cruz é simples, mas a cruz, ó Pai, ela é tão poderosa, porque o Senhor insiste em nos amar, o Senhor insiste em cuidar de pessoas. E agora, Pai, temos o privilégio de ver esta mensagem da cruz exemplificada na ceia. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, nos dê o privilégio, ó Pai, de enquanto cearmos aqui, sermos gratos porque o nosso relacionamento com o Senhor foi restaurado. Deus, nós não tememos mais a morte. A morte é dura, a morte é sofrível, a gente perde a paz, é verdade, não fomos preparados para a morte.
Mas temos a certeza agora, Jesus, que quando o Senhor nos chamar, imediatamente vamos estar contigo no paraíso. Cremos nisso e por isso vamos cear. Obrigado, Senhor, também porque eu tenho o privilégio agora de contar com irmãos, de contar com a igreja. Gente que me suporta, gente que entende as minhas falhas e me perdoa, gente que insiste em me amar, gente que insiste, ó Pai, em cooperar contigo na transformação da minha vida. Todos nós aqui temos esse mesmo privilégio. Pai, nos dê esse privilégio de olhar agora esse momento da ceia e viver isso que o Senhor já nos trouxe. É a nossa oração, em nome de Jesus. Então, se você quer participar, por favor, venha aqui à frente, use um dos elementos e espere no seu lugar. Os professores das crianças já também usaram? Se você deseja, troque pelo menos o pão com alguém que está perto, desculpa, a ceia, né? Com alguém, o líquido, com alguém que está perto de você, troque com ele. Aleluia. Benção estarmos juntos aqui, louvando a Deus. Yes. Leva tempo, né, para a gente poder pegar o pãozinho, né? Se você puder pegar o pãozinho aí dentro. Ok. Bom, a Bíblia diz que por causa de Jesus, por amor de Jesus, hoje nós podemos ter comunhão uns com os outros. É a haste horizontal. Em memória de Cristo, pelo que Ele fez por nós, comamos o pão. Da mesma forma, a Bíblia fala que é um símbolo, não é? Do sangue que Ele derramou naquela cruz do Calvário. E Ele disse que a gente, toda vez que for tomar desse vinho, a gente lembre que Ele ainda vai voltar. Em memória de Jesus, tomemos o cálice. Deixe-me orar mais uma vez. Amado Deus, obrigado pelo privilégio que a gente tem, é real. Temos comunhão uns com os outros e temos comunhão contigo. Pai, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua presença, obrigado por Jesus. Obrigado pela vida eterna. Oh Pai, nós sabemos que ao passar daqui vamos viver a vida eterna contigo, isso é real. Ah Jesus, nos dê o privilégio, ó Pai, de não apenas guardar conosco essa mensagem, mas que possamos compartilhar com outros que estão nessa cidade, precisando ouvir dessas verdades, precisando ouvir do teu amor, do teu plano. Continua o mesmo, o Senhor não mudou. Nos ajuda, Pai, nesse processo de termos ousadia, como esses irmãos oraram, e estamos cheios do Espírito Santo para anunciar com ousadia a Tua palavra, como comunidade da cruz, que é essencial ao ser humano. Pai, essa é a nossa oração, no nome de Jesus, amém. Antes de sentar, abraça as 5 pessoas, diga: eu quero ver você na eternidade comigo. Fala para ele ou para ela: eu quero ver você na eternidade comigo. Aí depois você abraçou 5, dá uma sentadinha aí.
Quero ver você na eternidade comigo, bro. Aleluia. Aleluia. Se você já abraçou, foi abraçado, senta só mais um minutinho ou 5 minutinhos só, vamos já encerrando o culto, tá? 5 minutinhos, estamos encerrando o culto. Ok. Wagner, perdão, bro. João 3,36, é possível? Thank you, brother. Já estamos chegando ao final do culto, muito obrigado pela tua presença. Olha, como a Marina disse, faça parte de um pequeno grupo, é fantástico a gente estar junto, orando e lendo a Bíblia e conversando, é muito importante. Mas olha o que diz João 3,36. Vamos já encerrando, ok? João 3,36. Ele já vai projetar para a gente ver, ok? Beleza, valeu, varão. João 3,36. É um versículo que você tem que decorar, a vida eterna. Então, se você entendeu bem esse texto aqui, quantos aqui já têm a vida eterna, digam amém. Amém. Porque se já cremos em Jesus, no dia que Ele nos chamar, nós vamos ter o privilégio de viver a eternidade com Ele. A morte para nós é uma passagem. A morte para nós foi um grande vilão, é verdade, mas foi vencida por Cristo naquela cruz do Calvário. E Paulo diz, ó morte, onde está a tua vitória? Né? Paulo diz isso. A morte é dura, é triste, mas somos vencedores, mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós hoje vamos terminar o culto de uma forma diferente. O pastor Pedro era para estar aqui pregando. Ele não pôde estar aqui hoje. Muita atenção agora aqui. Ele não pôde estar conosco hoje aqui. Foi atender uma família. Infelizmente, porque somos humanos, somos terrenos, né? Somos de carne e osso. Nós infelizmente perdemos o irmão da igreja hoje, pela manhã. O nosso irmão Felipe Nobre. Não sei quantos lembram do Felipe Nobre. Ele costumava sentar aqui, Yes, obrigado. Puxa, obrigado. Paulo, ainda não tenho muita notícia de como aconteceu, eu não sei de nada, de como foi, mas o Felipe estava cheio de vida. Essa semana, quem tem ele no WhatsApp, deve ter acompanhado, né, vários posts que ele fez, ele viajava muito. E não sabemos a causa da morte, ou como foi o seu passamento, mas sabemos de algumas coisas. Primeiro, que ele era um homem de Deus. Como diz João 3,36, ele sempre fez Jesus Senhor da sua vida. Não é? Então, de acordo com as Escrituras, porque nós cremos, ele tem a vida eterna e hoje já está com Jesus no paraíso, hoje. Tendo e podendo participar de uma adoração muito melhor do que a nossa aqui, né? Com os anjos de Deus, vendo toda a glória de Deus, vendo o poder de Deus, que a gente um dia também vai presenciar. Mas essa é uma certeza que nós temos, que o Felipe já está com Deus hoje na glória. A segunda certeza que nós temos é a tristeza que a família está passando. Porque não fomos criados para isso, não é para a morte. A morte é uma intrusa. A morte veio para roubar essa alegria que a gente tem de poder viver na terra. Mas um dia nós vamos viver assim, com total alegria, sem sofrimento, sem tristeza. Porém hoje, a família precisa das nossas orações, das nossas atenções. Quando a gente tiver mais informação, a gente vai informar os irmãos acerca do passamento, como vai ser o velório, quando vai ser e as outras informações. Mas porque somos humanos e amamos uns aos outros, eu quero pedir para você, nesse momento, um momento de reflexão, 1 minuto só de reflexão, 1 minuto de silêncio, em memória do nosso irmão Felipe. A gente puder fazer isso agora, tá certo? Sem movimento algum, se você puder ficar 1 minuto de silêncio.
Senhor, nós queremos te agradecer pelo período que o Senhor nos deu de termos o Felipe conosco aqui. Obrigado pela oportunidade que a gente teve de amá-lo, de cuidar dele, de andar com ele. Obrigado pela bênção que nós vimos, o quanto que ele amava Jesus, amava o Senhor. Quantas vezes ele gravava vídeos cantando canções e louvores ao Senhor. Queremos te agradecer pelo Felipe, pelo tempo que o Senhor nos deu de tê-lo conosco aqui. Obrigado também pela certeza que a gente tem, à luz das Escrituras, de que nesse momento o Felipe está contigo, vivendo a tua proposta para todo ser humano, a eternidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque um dia, como diz a tua palavra, o Senhor também há de ressuscitar o Felipe. Essa promessa que o Senhor fez, nós nos agarramos a ela. A bênção da ressurreição. Cremos nisso, nós cantamos isso. É real para nós. Queremos te agradecer por isso, Pai. Mas também agora eu quero orar pelos meus irmãos que estão aqui. A gente não sabe, Pai, quando será o nosso dia. A gente não sabe quando será o dia do nosso irmão. Nos ajuda a amar o nosso irmão intensamente. Todos os dias, em toda e qualquer oportunidade. Não nos deixe, ó Pai, sermos alienados. Não nos deixe ser indiferentes com as pessoas. Pai, quando a gente for abraçar, abraçar de verdade. Quando for orar, orar de verdade. Quando for visitar, visitar de verdade. Amar as pessoas. Aqui dentro conosco, os nossos amigos da escola, amigos do trabalho, nossos familiares, a mãe, o pai, dá um beijo de verdade. Os nossos irmãos, porque não sabemos o dia em que o Senhor há de nos chamar. Por isso nos ajuda, Senhor, a amar intensamente as pessoas, como o Senhor nos ama. Oramos, ó Pai, então, que o Senhor também fortaleça a família do Felipe, que ficou, o pessoal lá do Brasil, os filhos que estão aqui, a esposa. Fortalece eles, consola eles, Pai, em nome de Jesus. Nós não temos palavras para consolá-los, o Senhor tem, o Teu Espírito Santo tem. Que o Senhor também conforte os seus familiares lá do Brasil, que estão distantes. Nem sabem se podem conseguir chegar a tempo para o velório. Nós oramos para que o Senhor também os console. E Pai, quero orar pelo Teu povo que está nesse lugar. E o Teu povo espalhado na face da terra, a comunidade da cruz. Que a graça, a misericórdia, as consolações e o amor do Teu Espírito Santo esteja com o Teu povo que se reúne aqui, com o Teu povo que se reúne em todas as partes do mundo. Nós oramos agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe os irmãos, tenha uma semana de vitória, e assim que tivermos mais informações, fiquem ligados, nós vamos comunicar aos irmãos. Deus te abençoe, estamos encerrando o culto.